Ergam as velas por Jack, o imortal, que zombou do tempo e do tribunal. Com o mar nos olhos, voltou a lutar, pois viu o fim do mundo e quis recomeçar. Na região leste de Tóquio, no Japão, um prédio abandonado se erguia como uma carcaça esquecida pelo tempo. As janelas estavam quebradas, algumas vedadas com tábuas podres, e o vento da noite atravessava os corredores vazios, produzindo um assobio baixo e constante. O cheiro de mofo e ferrugem impregnava o ar, misturado com o pó acumulado de anos de abandono. No grande salão do último andar, antigo espaço industrial, agora tomado pela escuridão, dezenas de pessoas estavam reunidas em silêncio absoluto. Todas vestiam túnicas brancas longas, simples, que se arrastavam levemente pelo chão sujo. No rosto, usavam máscaras igualmente brancas, lisas e pontudas, com apenas 2 buracos ovais para os olhos. Nenhuma expressão, nenhuma identidade. Apenas olhares ocultos por trás das aberturas sombrias. As luzes eram fracas. Velas espalhadas em círculos iluminavam o ambiente com chamas trêmulas, projetando sombras distorcidas nas paredes descascadas. No centro do salão, havia uma espécie de altar improvisado feito com caixas de madeira empilhadas e cobertas por um pano escuro. Então ele surgiu. Entre os seguidores vestidos de branco, um homem caminhou lentamente até o centro. Suas roupas eram iguais às dos demais, túnica longa e máscara pontuda, mas inteiramente negras. O contraste era absoluto. Onde os outros representavam uniformidade, ele simbolizava autoridade. Cada passo ecoava no salão silencioso, firme e calculado. Assim que ele se posicionou diante do altar improvisado, os seguidores começaram a bater palmas ritmadas. O som ecoava nas paredes vazias, criando uma atmosfera quase hipnótica. Alguns erguiam os braços levemente, como se estivessem diante de algo sagrado. Outros inclinavam a cabeça em reverência. Não era apenas respeito, era devoção. O homem de preto permaneceu imóvel por alguns segundos, absorvendo aquela adoração silenciosa. Então, lentamente, ergueu a mão direita. O som cessou quase instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Só se ouvia o vento passando pelas frestas do prédio. Ele deu um passo à frente. Sua voz saiu firme, controlada, ecoando pelo salão como um sermão ensaiado inúmeras vezes. Meus irmãos, começou, fazendo uma breve pausa, como se saboreasse a tensão absoluta que tinha. É uma honra ver que nossa família continua crescendo. Fico verdadeiramente satisfeito em saber que novos membros decidiram abrir os olhos e se juntar a nós. Ele caminhava devagar diante do grupo, como um pregador diante de fiéis. Vocês não estão aqui por acaso. Nenhum de vocês está. Cada um foi escolhido, porque carrega dentro de si algo que o mundo rejeitou. Algo que a sociedade tentou calar. Alguns seguidores abaixaram a cabeça. Mas aqui, ele abriu os braços lentamente, vocês não são esquecidos. Aqui vocês têm propósito. A chama das velas tremulou com mais força, como se reagisse às palavras dele. E juntos, sua voz ficou mais baixa, quase um sussurro carregado de promessa: nós vamos mostrar ao mundo aquilo que eles chamam de bom e uma raça que deve ser extinta, vamos mostrar que raça branca é superior a qualquer uma. O eco dos gritos preenchia o prédio abandonado no leste de Tóquio. As paredes rachadas vibravam com a euforia doentia dos seguidores vestidos de branco. Nós somos a revolução! Nós somos a... O estampido corta o ar. Um único tiro. A cabeça do líder é lançada para trás antes mesmo de terminar a frase. Seu corpo cai pesadamente no chão empoeirado. O silêncio dura menos de 2 segundos. Sangue se espalha pelo concreto rachado. As palmas cessam. O fanatismo se transforma em choque. Respirações aceleradas ecoam sob as máscaras. Da escuridão no fundo do salão, passos firmes se aproximam. Desculpe interromper, a voz sai calma, quase entediada.
Mas eu já estava cansado dessa merda. Uma silhueta emerge sob a luz fraca que entra pelas janelas quebradas. Uma pistola ainda soltando fumaça erguida com firmeza. Ele remove o manto branco. Depois a máscara. Cabelos escuros, olhar frio e postura relaxada. Era Toji Fushiguro. Um dos seguidores aponta tremendo. Esse seu maldito! Você vai morrer por trair e matar nosso líder! O pânico rapidamente se transforma em fúria coletiva. Vários sacam armas escondidas sob os mantos. Toji estala o pescoço levemente. Então vem. O primeiro disparo parte da multidão. Toji já estava em movimento. Ele gira o corpo, desviando por centímetros, e responde com 2 tiros precisos. 2 homens caem antes mesmo de entender o que aconteceu. O salão explode em caos. Balas ricocheteiam nas colunas de concreto. Poeira sobe. Gritos ecoam. Toji se joga atrás de uma pilastra, troca o carregador com velocidade absurda e surge pelo lado oposto como uma sombra. Outro disparo. Mais um inimigo no chão. Um dos membros tenta avançar com uma faca. Erro fatal. Toji segura o braço do atacante, torce com brutalidade e usa o próprio corpo do homem como escudo contra os disparos que vinham atrás. Depois o empurra contra os outros e dispara novamente. O som das balas ecoa como trovões dentro do prédio vazio. Alguns tentam fugir. Outros atiram às cegas. Mas Toji se move como um predador experiente, frio, calculista, implacável. Em poucos minutos, o que antes era um culto barulhento agora era apenas um salão coberto de fumaça, cápsulas de bala espalhadas pelo chão, e silêncio. Toji observa o cenário com um olhar vazio. Guarda a arma. Revolução, ele cospe no chão manchado. Patético. Ele caminha em direção à saída enquanto sirenes começam a ecoar ao longe. Mais 2 disparos ecoam pelo prédio abandonado, o som seco das balas quebrando o silêncio como trovões em um túmulo. Os projéteis atingem as costas de Toji. Por um instante, tudo fica em silêncio. A poeira cai do teto. O cheiro de pólvora se espalha pelo ar. Toji para. Lentamente, ele vira o rosto por cima do ombro. Um sorriso torto surge em seus lábios. Atrás de uma pilha de destroços, um sobrevivente emerge tremendo, segurando a arma com as mãos suadas. Seus olhos estão arregalados, sua respiração descompassada. Toji começa a caminhar em sua direção. Passos lentos. Firmes. Cada passo ecoa pelo corredor vazio. O homem aperta o gatilho repetidamente. Os tiros atravessam a fumaça, mas, ao atingirem Toji, parecem perder força, como se estivessem acertando algo que não pertence totalmente a este mundo. Seu demônio, por que você não morre? Grita o sobrevivente, a voz falhando. Toji para poucos metros. Inclina levemente a cabeça. Num movimento quase invisível, correntes surgem em suas mãos, frias, escuras, como se tivessem sido forjadas na própria sombra. Ele gira o braço e as lança. O metal corta o ar com um som agudo. As correntes se enrolam no braço do homem e o puxam violentamente para fora do esconderijo, arrastando-o pelo chão. O sobrevivente tenta resistir, mas é inútil. Toji o ergue pela gola e o força a encarar seus olhos. Os olhos de Toji não refletem luz. São profundos. Vazios. Você não pode matar um espírito com isso, seu idiota, ele diz, a voz baixa e calma demais para aquela situação. Agora, olhe nos meus olhos. E veja seus pecados. O homem tenta desviar o olhar, mas não consegue. Algo o prende ali. Seu corpo começa a tremer. Um grito desesperado ecoa pelo prédio, não apenas de dor, mas de puro terror. Ele vê coisas que ninguém deveria ver. Sombras. Memórias distorcidas. Culpa transformada em formas indescritíveis. Seus gritos ecoam, e então diminuem. Quando o silêncio retorna, seus olhos já não têm brilho. Antes cheios de medo, agora estão escuros.
vazios. Como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele. Toji o solta. O corpo cai no chão sem reação. Com o mesmo sorriso tranquilo, ele caminha em direção à saída. Do lado de fora, o vento sopra entre as estruturas quebradas. Sua moto, uma Dina Wide Glide 2012, o espera sob a luz fraca do céu encoberto. Ele guarda a arma na mochila, sobe na moto, mas antes de partir, olha uma última vez para o prédio. Inclina levemente a cabeça. Puxa o ar profundamente. E então, solta. Uma chama densa e intensa sai de sua boca, atravessando a escuridão e atingindo a fachada do prédio. O fogo se espalha rápido, subindo pelas paredes como se estivesse vivo. As janelas refletem o brilho das chamas. A estrutura começa a estalar. Toji observa por alguns segundos, os olhos iluminados pelo incêndio. Depois liga a moto. O ronco do motor corta a noite. E ele parte, enquanto o prédio atrás dele se transforma em uma silhueta ardente contra o céu escuro. Enquanto a moto cortava a estrada sob o céu escuro, o vento batendo contra seu cabelo, ele deixava a mente voltar ao passado, ao dia em que tudo mudou. Ele era apenas um adolescente comum. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite e vivia no automático, como se o mundo estivesse sempre um passo à frente dele. O cansaço era constante, mas ele nunca reclamava. Naquela noite, o vento frio batia em seu rosto enquanto ele pilotava sua moto antiga pelas ruas quase vazias. A cidade parecia silenciosa demais. Ele sinaliza para dobrar à direita. Foi quando tudo aconteceu. Faróis surgem do nada. Um carro em alta velocidade. Um estrondo ensurdecedor. O impacto lança longe, como se fosse apenas um boneco jogado no asfalto. O som de ossos quebrando ecoa pelo seu corpo. O capacete rola pela rua. A moto fica destruída. Ele tenta respirar. Não consegue. A dor era absurda. Cada movimento parecia rasgar seus músculos. Ele vê, de relance, o carro diminuindo a velocidade. Por um segundo ele acredita que o motorista vai descer para ajudar. Mas não. O carro acelera e desaparece na escuridão. Ele estava sozinho. O gosto de sangue na boca. A visão ficando turva. O coração batendo cada vez mais fraco. Então, é assim que acaba. Lágrimas misturadas com sangue escorrem pelo seu rosto. A dor começa a desaparecer. Não porque melhorou, mas porque ele já não sentia mais nada. Ele fecha os olhos. Silêncio. Quando abre novamente, não há céu. Não há chão. Não há som. Apenas escuridão. Um vazio absoluto. De repente, chamas surgem ao redor dele, queimando nada. O fogo não o consumia, mas iluminava sua própria sombra tremendo no chão inexistente. Não, ele sussurra, o desespero tomando conta. Eu morri, eu tô no inferno. As chamas se abrem lentamente. E de dentro delas surge uma figura. Um esqueleto humano, alto, envolto por fogo que parecia vivo. Seus ossos tinham rachaduras brilhando como lava. Mas seus olhos não eram malignos. Eram antigos. Cansados. A voz ecoa, grave e assustadora, mas curiosamente serena. Acalme-se, garoto. Ele tenta se afastar, mas não há para onde correr. Você não está no inferno, ainda. O coração dele dispara. Quem é você? O esqueleto observa por alguns segundos antes de responder. Eu já fui um anjo. As chamas se intensificam. Fui criado para levar almas condenadas ao inferno. Julgar. Caçar. Punir. Mas um dia questionei as ordens, e por isso fui lançado na escuridão entre os mundos. O silêncio pesa. Agora eu não pertenço nem ao céu, nem ao inferno. O adolescente engole seco. E o que eu tenho a ver com isso? O esqueleto se aproxima. As chamas refletem no rosto assustado do garoto. Você morreu injustamente. Traído pela crueldade humana.
Seu coração ainda queima com indignação. Uma chama surge no peito dele. Ele sente raiva, dor, injustiça. Eu preciso de um cavaleiro. Um corpo vivo em outra dimensão. Alguém que atravesse mundos e leve aqueles que escapam do julgamento de volta para o inferno. O garoto treme. Você quer que eu mate pessoas? O esqueleto responde, firme. Apenas os que merecem. Assassinos. Corruptos. Monstros que usam rostos humanos. As chamas se acalmam. Eu lhe darei poder. Uma segunda chance. Mas, em troca, você será minha lâmina. O vazio ao redor começa a se transformar. Aceite, e viva novamente. Recuse, e desapareça. Silêncio absoluto. A decisão estava nas mãos dele. O garoto respira fundo. O ar ao redor parecia pesado, como se o próprio vazio observasse cada batida acelerada do seu coração. Ok, eu aceito. A voz sai mais firme do que ele realmente se sente. Mas eu preciso de um novo corpo para esse trabalho. O esqueleto inclina a cabeça lentamente para o lado. As órbitas vazias parecem se estreitar, mesmo não havendo olhos ali. Um novo corpo. Repete, num tom curioso, quase divertido. O garoto se levanta do chão, as pernas ainda trêmulas, mas o olhar decidido. Sim. Eu não posso cumprir missão nenhuma com esse corpo fraco, e sem saber em que mundo vou parar. Preciso estar preparado. Por um segundo, o silêncio domina tudo. Então o esqueleto começa a rir. Não é uma risada comum. É alta demais. O som ecoa como ossos batendo uns nos outros, seco, oco, distorcido. Parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eu adorei você, diz ele, aproximando o rosto descarnado do garoto. Escolha seu novo corpo e seu mundo. O garoto fica surpreso. Ele esperava resistência. Um preço. Uma armadilha. Mas aquilo parecia pior. Ele pensa por alguns instantes. Imagens passam pela sua mente. Força. Frieza. Instinto assassino. Eu escolho o corpo de Toji Fushiguro e o mundo de Chain Savman. O esqueleto inclina a cabeça novamente e bate palmas. O som ecoa como um estalo de ossos quebrando. O vazio racha. A escuridão ao redor se dissolve como fumaça, revelando um beco estreito, úmido, cheio de sacos de lixo rasgados. O cheiro é podre. O chão está molhado por algo que ele prefere não identificar. Uma lâmpada no alto pisca, falhando. O garoto olha para as próprias mãos. Elas não são mais as mesmas. São maiores. Marcadas. Veias saltadas. Músculos definidos sob a pele. Ele passa a mão pelo próprio peito, firme, poderoso. Cada respiração parece carregar uma força absurda. Ele agora é Toji Fushiguro. Mas antes que consiga processar completamente, o esqueleto surge atrás dele, silencioso. Frio. Perto demais. Até breve, sussurra. Um dedo ósseo toca sua testa. Uma chama negra nasce na ponta do dedo. Não é fogo comum. É fria, e ao mesmo tempo queima. Ela atravessa sua pele sem deixar marca, mas invade sua mente como uma lâmina em brasa. Toji cai de joelhos. A dor não está no corpo. Está dentro. Imagens começam a se formar à força, rostos desconhecidos, demônios com formas impossíveis, gritos distantes, risadas distorcidas. Sons que não deveriam existir. Algo sussurra no fundo da sua consciência, repetindo palavras que ele não entende. Mas aquilo já tinha acontecido há um mês. Um mês desde que ele ganhou aquele novo corpo. Um mês desde que deixou de ser apenas humano. Durante esse tempo, ele precisou aprender tudo de novo. Aprender a controlar a própria força para não esmagar uma maçaneta ao girá-la. Aprender a medir os passos para não atravessar o chão com um simples impulso.
Aprender a ouvir os sussurros, aqueles que apenas ele conseguia escutar, chamando pelos pecadores espalhados pela cidade. Agora, de volta ao presente. Toji reduz a velocidade da moto enquanto entra na garagem estreita da casa. O motor ronca baixo antes de silenciar completamente. Ao lado, um Impala preto já estava estacionado, refletindo a luz fraca da lâmpada pendurada no teto. Ele desce da moto com calma, passa a mão pelos cabelos. O olhar frio, atento a qualquer detalhe. Pega a mochila presa nas costas e caminha até a porta lateral. Ao entrar, encontra um corredor pequeno e mal iluminado. As paredes tinham marcas antigas de infiltração. Seus passos são pesados, mas controlados. Ele atravessa o corredor e chega à sala. Um sofá grande de couro escuro ocupa o centro do cômodo. Em frente, uma TV enorme desligada reflete a silhueta dele. O ambiente estava silencioso demais. Toji joga a mochila sobre o sofá. Sem tirar a jaqueta, segue até a cozinha. Abre o armário, pega pão. Depois abre a geladeira, ovos. Simples. Rápido. Prático. Ele acende o fogão. O chiado da frigideira quebra o silêncio da casa. O cheiro começa a se espalhar pelo ambiente. Então. Din-dong. A campainha ecoa pela casa. Toji para o movimento imediatamente. O olhar muda. O corpo fica rígido. Silêncio. Ele desliga o fogo sem pressa. Caminha de volta até a sala, abre a mochila e pega a pistola. Confere o carregador com um movimento rápido e silencioso. Aproxima-se da porta. Olha pelo olho mágico. Do outro lado, um rosto conhecido. Ele guarda a arma dentro da jaqueta, destranca a porta e abre apenas o suficiente. É você, Kishibe. Kishibe encara Toji com o mesmo olhar cansado de sempre. As olheiras profundas e a postura relaxada contrastavam com a tensão no ar. Ele entra sem pedir permissão, como se já fosse dono do lugar. O cheiro de cigarro e bebida acompanha seus passos. Podemos falar de negócios? Diz ele, fechando a porta atrás de si. O clima na sala muda. Porque quando Kishibe aparece, sempre tem sangue envolvido. Toji revira os olhos, claramente irritado, e caminha até a cozinha sem dizer nada. O som pesado de seus passos ecoa pelo corredor estreito. Kishibe o segue em silêncio, as mãos nos bolsos do sobretudo, expressão vazia como sempre. A cozinha é simples, pouco iluminada. A luz amarelada da lâmpada balança levemente, projetando sombras duras nas paredes. Toji abre a prateleira acima da pia e pega uma garrafa quase pela metade de uísque, junto com 2 copos grossos de vidro. Que negócio você quer falar? Ele pergunta, sem olhar para trás. Eu já disse que não vou trabalhar para aquela mulher. Eu me viro sozinho. Kishibe puxa uma cadeira e se senta à mesa com calma, apoiando os cotovelos na madeira desgastada. Eu sei disso, responde com voz neutra. Mas eu preciso que você entre no esquadrão, por um tempo. Toji serve os 2 copos, o líquido âmbar refletindo a luz fraca. Ele desliza um deles pela mesa até parar diante de Kishibe. Para quê? Toji encosta no balcão, cruzando os braços. Você não tem gente forte. Como aquele garoto motosserra e o demônio do sangue. Kishibe pega o copo, gira o líquido antes de beber um gole curto. Eles são fortes, sim. Mas são novatos. Impulsivos. Ele ergue os olhos para Toji. Assim como você foi. Mesmo sendo forte, você ainda me deve. Fui eu que consegui tudo isso para você. O silêncio pesa por alguns segundos. Toji encara o próprio copo, depois vira o uísque de uma vez, sentindo o ardor descer pela garganta. Ok, eu aceito. Ele coloca o copo vazio na mesa com um leve impacto. Mas depois disso, estamos quites. Kishibe termina a bebida também e se levanta devagar. Certo. Vai nessa localização. Ele pega um papel dobrado do bolso e o joga sobre a mesa. Lá você vai encontrar os novatos que vai ajudar. É um hotel.
O demônio da eternidade apareceu lá. O celular de Toji vibra no bolso. Ele pega o aparelho e lê a mensagem recém-chegada. Um sorriso sinistro surge lentamente em seu rosto, os olhos brilhando com algo entre empolgação e sede de confronto. Entendido. Ele olha para Kishibe. Vou pegar minhas coisas. Kishibe se levanta e já caminha em direção à porta. Beleza. A gente se vê depois, motoqueiro fantasma. A porta se fecha atrás dele. A cozinha volta ao silêncio. Toji pega a garrafa de uísque, encara o próprio reflexo distorcido no vidro por um instante, e então a coloca de volta na prateleira. Missão 9 Novos alvos.